Bem-vindo a mais um Fantástico Mundo de Douglas. Venha girar o mundo conosco com a dependência química. Hoje nós estamos com a Anabela Moraes e vai tratar muito sobre isso, né, Anabela? Sim, vamos falar bastante sobre isso hoje. Seja muito bem-vinda aqui no meu talk show, tá, Anabela? Obrigada, Douglas. Estou muito feliz de estar aqui. E, Anabela, começando assim num sentido da dependência química realmente nas vidas que nós temos, principalmente o pessoal tá, hoje em dia as pessoas, as famílias estão vivendo muito isso, a flor da pele. Eu acho que todo mundo tem um parente, um amigo, ou alguém que esteja passando por isso. Sim. Qual a principal dica que você dá para, já que nem você falou ali comigo, sobre a questão do quebrar o tabu? Porque tem muita pessoa que enfrenta como um tabu. Como que esse... Na verdade, eu atribuo muito esse tema está mais visível hoje em dia, né? Porque deixou de ser aquela coisa escondida, o drogado, o viciado, que é aquela escória da sociedade, né? Que ninguém quer saber, que ninguém quer admitir que tem na família, que quer esconder, né? E as pessoas estão tendo mais acesso à informação. E aí esse acesso à informação mostra que a dependência química é uma doença, e é uma doença pela OMS, inclusive, tem CID, né? É uma doença que chama adicção. É uma palavra que eu não conhecia até há pouco tempo atrás, né? O que é ser um adicto, que é o dependente químico, né? Que a gente chama de adicto. Então, deixou de ser só essa pessoa que a gente quer colocar debaixo do tapete, porque incomoda. Passou a ser uma pessoa que tem que ter atenção e que tem que ter cuidado, porque existe como ajudar. E né? Até hoje, principalmente nos podcasts, nos programas em si, está trabalhando muito essa questão do emocional. Sim. Porque muita gente busca, né, ali, de uma forma totalmente errada, acabar com uma dor na dependência química. E foi bom que você trouxe para mim, até nós conversando, que toda espécie de vício, ela cai numa dependência química mesmo, né? Sim, vários vícios, né? Além da dependência de jogos, existem pessoas que são adictas por sexo, existem pessoas que são compulsivas e adictas por comida, né? E a dependência química, ela vai um pouco mais além, mas a gente percebe, trabalhando com isso, que tudo tem um fundo emocional, um trauma, uma depressão, uma fuga, uma necessidade de alívio imediato. E aí começa a busca pelas drogas, pelo álcool, pelo que quer que seja, que vai preencher um vazio que aquela pessoa está sentindo, né? E é interessante que hoje está muito assim, por exemplo, a gente vê que nem você tem a questão da mulher, né? E a gente vê que está muito aberto, né? Porque antigamente a gente via muitos dependentes químicos mais do sexo masculino. E hoje a gente vê também muito do sexo feminino. E isso tem que ser trabalhado também ali, né? Dentro dos lares, né? É difícil para a mulher. É muito mais difícil para a mulher assumir, né? Porque o papel atribuído para a mulher é aquele papel de mãe, de dona de casa, de esposa, responsável, que tem que cuidar do lar, tem que cuidar dos filhos, tem que estar bem, né? Tem que estar ali disposta o tempo todo. Então, para a mulher é muito mais difícil. A mulher é mais cobrada. Ela é mais cobrada. E isso pode levar ainda mais a questão, né? Mais a fundo e às vezes até mais complicado. Estatisticamente, as taxas de recuperação feminina são muito mais baixas do que as de recuperação masculina. Exatamente porque a mulher ainda não conseguiu admitir isso de uma forma tão aberta, né, quanto os homens. Os homens ainda admitem mais e se predispõem mais a receber ajuda, sabe, do que as mulheres. Exatamente por isso. O homem também, ele tem aquela questão do não querer se abrir. Sim. Isso é muito complicado, né? De não querer falar realmente dos problemas. Muito, muito complicado. E acaba que isso também reflete muito na mulher de hoje em dia, que tem que ser forte, que tem que aguentar ali. Acredito e acaba que isso pode, até que ela peça ajuda, ela...
Na verdade, as mulheres elas têm um pouco mais de tolerância com homens, dependentes químicos ou alcoólatras ou qualquer tipo de vício, né? E isso é uma questão cultural, no meu ponto de vista. É muito mais fácil uma mulher, uma esposa, aceitar e conviver com um marido dependente químico do que para um esposo, um marido, aceitar e conviver com uma mulher dependente química. Isso é social mesmo, né? Não sei se a gente pode falar que é tipo uma vergonha ou uma frustração de você falar assim, nossa, eu casei com uma mulher que eu achei que ia criar meus filhos e cuidar da minha casa e me ajudar na minha vida e hoje a Lau tá ali viciada, drogada e para o homem é muito difícil assumir isso publicamente, né? A mulher não tem tanta dificuldade, né? A Então, questão também da família em si. Você trabalha na clínica, né? sim. E aí você trabalha com várias mulheres. Isso. A família tem que ser trabalhada junto. É fundamental, é imprescindível. A gente tem grupos de apoio, inclusive, para as famílias, né? Que a gente precisa divulgar, porque o dependente químico, ele adoece a família também. Então, a família também fica doente e a família precisa de tratamento, a família precisa de cuidado, a família precisa também de ser tratada. E para isso existem vários grupos de apoio para os familiares, né? Existem programas específicos, terapias específicas, literatura específica. Então, a família é fundamental que ela seja tratada também. A questão, por exemplo, qual que é o primeiro passo? Você, por exemplo, gostaria também que você contar a Sim. sua história de vida, Sim. realmente. O primeiro passo, assim, para uma pessoa que esteja passando por isso, como foi para você em si, assim? O primeiro passo é querer, é ter vontade. E é o mais difícil. A pessoa tem que aceitar. A pessoa aceitar que ela tem uma doença e que essa doença ela é tratável, mas ela é incurável, né? É difícil de aceitar, porque quando a gente começa a entender o que é a doença da adicção, a gente entende que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, ou seja, ela piora gradativamente de maneira muito rápida, ela não tem cura, porque a gente nunca vai ser ex-dependente químico, não existe ex-dependente químico, não tem cura para dependência química. Existe um tratamento e uma recuperação constante. A pessoa ela vai ter que aceitar que ela vai passar o resto da vida em tratamento, em recuperação. Né? Não existe uma cura mágica, um chá que você toma e fala agora eu já estou bom. Não existe, né? Então, assim, Um dia após o outro. É um dia e a gente usa muito isso, né, na linguagem da terapia, né, para dependência química, a gente usa muito essa expressão do só por hoje. Só por hoje eu não vou usar. Só por hoje eu estou limpo. Só por hoje eu não vou atrás da minha droga de preferência. Só por hoje, porque não dá para viver o amanhã. O dependente químico tem que viver só por hoje. Não tem outra forma. E isso é bom até para a pessoa também ter na vida, porque hoje em dia várias ansiedades, frustrações que estão sendo tratadas ali, a pessoa tem que viver realmente o hoje. Tem. Né? Porque se ele espelha demais no amanhã, ele começa a já viver dores e outras coisas, porque você só imagina o que é ruim. Exatamente. E isso eu acho que para a pessoa que tem a dependência química ainda é pior, porque ela se sente incapaz. E né? ansiosa demais. A ansiedade eu acho que trabalha muito em cima disso, Sim. né? O viver só por hoje reduz essa ansiedade, porque quando eu coloco na minha cabeça que eu tenho 24 horas para ficar sóbria, e aí depois eu vou ter mais 24 horas, é Aquilo mais já... fácil de lidar do que eu falar assim, não, eu tenho que ficar para sempre. Porque isso realmente gera uma ansiedade, um medo muito grande, né? Uma frustração também muito grande. Porque não é assim, tão simples assim, né? E até eu gosto de um amigo meu, ele chegou e eles viraram e falaram assim, você tá bebendo? Tá? Ele falou assim, não, tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Não que eu não esteja assim no sentido, ele não enfrentava num sentido assim, eu não estou para, que nem ele falou, para não criar aquela questão do bloqueio. Então ele trabalhava num sentido assim, não, eu posso beber, sim, mas eu não quero por hoje.
Não é aquela questão para ele não trabalhar da maneira inversa, né? Isso é muito bom também, trabalhar lá nessas questões Com de certeza. terapia mesmo, né? A diferença é que, assim, realmente, quando você identifica que você tem essa doença, você tem que entender que você não pode ter contato com a substância, né? É o primeiro passo. É eu admitir que eu sou impotente perante a minha droga de preferência. Que não tem controle, né? Não tem controle. Eu sou impotente, ela é mais forte do que eu. E a palavra adicção, ela tem esse significado de ser escravo de algo. Então, o adicto, ele é escravo daquela droga, ou da bebida, ou da medicação, ou do que quer que seja que torne ele incapaz perante essa substância. Anabela, e assim, você poderia passar para nós dicas também, tanto dos familiares quanto das pessoas, mas espera só um pouquinho que nós vamos para um recado dos nossos patrocinadores e já voltamos com mais Anabela Moraes. Gira o mundo. Nossa, Kátia, eu estava olhando aqui e o estúdio do IQBelcast ficou lindo, hein? Muito lindo, né? Eu amo esse lugar. E o que consiste assim o IQBelcast? Então, dentro do IQBelcast, nós temos 2 projetos. O Learn English 10 Minutes a Day e o Tell Me About. O Learn English 10 Minutes a Day é aprender inglês por 10 minutos todos os dias. Então, nós disponibilizamos aulas no YouTube e por apenas 10 minutos a pessoa pode aprender um pouquinho, praticar um pouquinho todos os dias. E quem pensa que 10 minutos não é nada. Mas geralmente a pessoa fala assim, não tenho tempo, mas todo mundo tem 10 minutos, né? E 10 minutos correspondem a um semestre de curso de inglês. Nossa. Então, 42 aulas. 42 horas, na verdade, né? Então, no final da Então é só a pessoa entrar lá no YouTube do IQBelcast, se inscrever, e aí todos os dias, durante a semana, durante 10 minutos por dia, ele vai aprender um pouco de inglês. Exatamente. E além disso, na descrição dos vídeos, tem exercícios, tem vídeos sobre o tema que nós estamos falando. Então, é bem legal. E o IQBel sempre inovando, levando para a população cada vez mais, né, cara? Exatamente. Gira o mundo. Anabela, e você poderia passar algumas dicas até na sua história mesmo? Sim. Eu acho interessante falar um pouco da minha mesmo, né? Que eu acho que a principal dica que eu tenho para dar foi o que eu vivi, né? Foi muito difícil para mim reconhecer que eu era dependente química, né? Eu achava que eu tinha um probleminha e que sozinha eu dava conta de parar, que eu não precisava de ajuda. E eu acho até na questão das amizades, né, Anabela? Por exemplo, nós dois se conhecemos há muito tempo, somos amigos mesmo. E na hora que tá ali entre amigos, parece que, beber é muito bom. Sim, rir é normal, muito bom, é tudo normal e tal. E a gente não vê que a pessoa tá realmente passando por um problema no dia a dia, né? Porque na verdade, assim, a bebida é social demais, né? E é uma droga lícita, né? Então é muito fácil. É a mais difícil. Um amigo meu chegou um dia e falou assim, Douglas, ele era dependente de álcool. E ele virou e falou assim, Douglas, é complicado, porque, por exemplo, se você for dependente da cocaína, você não vê a cocaína toda hora. Né? Não é mas toda festa, você vê a questão da bebida. Então você chega, todo mundo tá te oferecendo, outra coisa, é muito difícil. É muito difícil porque aí eu fui parar para pensar, falei, cara, mas faz muito sentido mesmo, né? E o álcool é lícito, é aberto, é social, todo mundo bebe. É difícil você chegar num lugar que não tem gente bebendo, né? Hoje eu vejo assim que todo lugar que eu vou tem alguém bebendo. E como você lida com isso? Assim? Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Não sinto vontade, não faz parte da minha vida. Não quer dizer que nunca mais eu vou tomar uma cerveja, porque hoje eu entendo a minha doença, porque a minha dependência química, na verdade, é uma dependência que chama farmacodependência. Ela é um pouco diferente do alcoolismo, que não é o fator primário da minha dependência química, não é o alcoolismo. Foi uma farmacodependência que foi uma dependência de medicamentos, devido a uma depressão que eu tive muito forte. E eu comecei a fazer uso de medicamentos para dormir, para tentar fugir mesmo da realidade da dependência, da depressão, né? E não tratei a depressão e resolvi que se eu dormisse durante a maior parte do tempo possível,
ia ser mais fácil de viver do que de encarar aquela depressão e aquela vida que não estava realmente do jeito que eu queria. E o Que uso... você foi você mesmo medicando Eu no sentido. comecei a Porque me a medicar. maioria do pessoal em casa faz isso Sim, também, né? Da é. dependência. Porque ele acha que é de uma forma. Porque o remédio é bom. Se ele for ali, né, passado pelo médico, que nem você trabalha lá na Prescrito, clínica, né? A Exatamente. questão, ele é prescrito, depois tem a questão do retirar, né? A forma que vai Exatamente. trabalhando. Só que a pessoa acha, ah, não, aqui foi bom. Foi Eu vou bom, tomar vou mais continuar, vou e tomar vou mais. tomar com isso e vai misturando com a Isso. bebida, né? E aí que é o grande problema. E aí, misturado com bebida, a bebida começou a ser um problema também. Então, não era a causa primária do meu problema, o alcoolismo não foi o meu problema primário, foi a farmacodependência, mas o uso de substância química forte, né, medicamentos fortes em doses altas, misturado com a bebida, fez com que a bebida também se tornasse um problema. Né? Então, assim, eu custei para entender que era esse meu problema. E a dica que eu tenho para dar em relação a isso é, primeiro, procurar ajuda especializada, né? Procurar ajuda médica. Eu precisei passar por uma boa psiquiatra que me diagnosticasse corretamente e que me mostrasse que para que eu superasse essa dependência, eu precisava primeiramente estar em abstinência. Abstinência é uma palavra que a gente usa muito na dependência química. E é aí que a comunidade terapêutica entra. É aí que a função da clínica, né, é tão importante. Porque a maioria das pessoas, elas estão com aquele uso de uma forma tão abusiva que elas não conseguem ficar sem sozinhas. Elas não conseguem ficar sem a substância química se elas não tiverem num ambiente controlado. E ela se auto-sabota também, né? Se auto-sabota. Então, a comunidade terapêutica, ela entra para que você esteja num ambiente onde você vai estar sem acesso àquela droga, àquela substância. Então, você vai passar por todo esse processo de abstinência, que é doloroso, mas que você vai estar ali dentro, sendo acompanhado por profissionais, por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, coordenadores terapêuticos, terapeutas, especialistas naquilo. Então, você vai estar naquele ambiente onde você não vai ter acesso à substância, que é o primeiro passo para superar a dependência química, é ficar sem a substância. Não tem como eu superar, eu tratar uma dependência química utilizando a substância, né? Então, é difícil parar de usar a substância na rua, em casa, onde você tem acesso. Então, para mim, a comunidade terapêutica Resiliência entrou na minha vida para me fazer entrar nesse processo de abstinência, para me tirar do acesso à minha droga de preferência e para me ajudar a superar esse processo que é muito difícil, a desintoxicação. É a primeira parte. A primeira parte do processo é a desintoxicação. É a mais difícil, ela dura em torno de 3 meses para que a substância seja realmente eliminada do seu organismo. A pessoa entra num estado de tremer, Muitos de suar. sintomas colaterais são terríveis, assim, é muita coisa mesmo. E depois desse período é que a gente entra em tratamento, que é um processo de recuperação para que você, sem a droga, descubra uma nova maneira de viver. E aí é que entra todo o processo do tratamento dentro da clínica. Né, que é Isso a forma é importante, a pessoa realmente buscar. Buscar, né? E entender que tem como viver sem. E que tem como. E que é bom, né? E que é muito melhor, inclusive. Né, hoje eu vejo que a minha vida é outra. Eu tinha perdido. Eu sou médica veterinária, né? Como você sabe. Até já cuidou de mim várias vezes. Várias vezes, né? Aqui, ó. Vezes. Eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão como veterinária, mas eu tinha me perdido por causa E da a dependência. Anabela, até uma das coisas, 3 veterinários, quando a cachorrinha não era minha, tinham passado lá em Coromandel, e eu cheguei na Anabela com a cachorrinha e falei, ó, tem um negócio no olho e tal. Aí você olhou, diagnosticou algo, né, que era uma doença do carrapato, falou assim, não, eu quero fazer um exame, alguma coisa, que 3 veterinários lá, 3 clínicas de Coromandel não conseguiram. E eu peguei e falei assim, nossa, que qualidade, né, Anabela? E tudo foi assim, você colocou isso tudo em risco, né? Uma veterinária de carreira, de coisas e tal,
E que, graças a Deus, né? Agora eu tô voltando a trabalhar como veterinário de novo, que é uma paixão que eu tenho mesmo. E eu sei que eu sou boa nisso, sim, eu estudei muito, mas eu precisei passar por todo esse processo de tratamento da dependência química para me reencontrar como veterinária. Só que aí agora eu não consigo sair da dependência química, eu me apaixonei. Então eu fiz um curso, né, um curso de coordenadora terapêutica especialista em dependência química. Então eu sou terapeuta holística, especialista em dependência química. Estou fazendo alguns cursos ainda em relação a isso. Fui convidada para trabalhar lá na comunidade terapêutica Resiliência, que é onde eu trabalho hoje. Então hoje eu sou coordenadora terapêutica lá e eu não consigo parar. Eu me apaixonei pela causa, então eu estou alternando a minha vida como terapeuta em dependência química e como veterinária. Agora eu estou conseguindo fazer as duas coisas. Mas realmente. Você contou até tem um Instagram, né? Isso, eu fiz o Instagram Tá passando aqui para estar embaixo. passando para as pessoas entrarem em contato comigo para tirar dúvida, para as famílias estarem procurando. Tem e o até Instagram. você passa dicas, né? Muitas coisas Passo, ali, né? sim. Tem o Instagram da clínica também para estar conhecendo, a CT Resiliência. As famílias para entrar em contato, porque as famílias às vezes ficam um pouco perdidas, elas não sabem por onde que começa, né? Então a gente está aí para estar dando exatamente esse norte. O que a gente tem que fazer primeiro, como que começa, quais são as opções e saber que no final das contas existem sim opções. Funcionam. Das drogas em si, assim, da dependência no todo. Você poderia listar para nós um top 5 de 5 que são mais complexas de tratar, que você vê lá na clínica, assim, nossa, essa daqui a família tem que tomar muito cuidado. Mais cuidado. Na verdade, Douglas, isso é um pouco assim, é um pouco pegadinha, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Cada pessoa reage de uma forma em relação. Eu, por exemplo, posso... eu estou falando Anabela, não Anabela dependente química, estou me usando como exemplo. Eu posso experimentar cocaína, não gostar de cocaína e nunca mais usar. Ou eu posso usar cocaína e me apaixonar e descobrir que aquela é uma droga que causa dependência química para mim e nunca mais conseguir parar. Então é difícil saber qual droga é pior para cada pessoa, né? Eu costumo dizer que o álcool realmente é uma droga muito perigosa por ser uma droga social ilícita e a dependência do álcool ela é muito fácil de acontecer porque a gente tem livre acesso. E outra coisa que eu vejo que é muito perigoso, e até para o jovem que esteja assistindo e as famílias, é a questão da propaganda em si. Sim. Porque o que acontece? Como foi banida a propaganda de tabaco, eu entendo que tem que ser discutido também essa questão da bebida. Do álcool. Porque o que acontece é uma coisa tão sociável que é induzido. Que é induzido. Que é assim, tipo, nossa, o jovem tá mudando muito a cabeça. Hoje é muito assim, né? Academia, isso. Nossa, eu quero ter o corpo do Douglas e tal. Aquele trem, né? Tudo padrão, né? Padrão Douglas de ser. Mas, tipo assim, isso é muito complexo, né, Anabela? Questão do ser não só ofertado, mas ser incentivado, ser né? Incentivado. Mas então a gente tem, assim, aquelas pessoas que usam maconha e que conseguem, às vezes, viver uma vida normal. Que é perigosíssimo, mas, porque pode desencadear outras doenças. Além de tudo, a maconha ela pode te levar para outras drogas, né? Porque o dependente químico ele não tem limite. Então, a partir do momento que ele usa uma droga e aquela droga não está satisfazendo mais, ele vai procurar uma droga mais forte. Ou ela pode desencadear até uma esquizofrenia ou alguma outra coisa. Temos muitos problemas psiquiátricos associados ao uso de droga. Muitos. E não a maioria, mas uma grande parte. Das nossas pacientes na clínica, por exemplo, a gente tem muitos doentes psiquiátricos que a droga só piorou a doença, né? Ou trouxe à tona uma doença que talvez não viria se não tivesse uso de droga. Mas, assim, citando uns 5 exemplos, assim, que é o que a gente vê mais, o álcool, a maconha, o crack. O crack é perigosíssimo. O vício do crack é um vício que é muito rápido de acontecer. A gente escuta pessoas falando que usaram 1, 2 vezes e nunca mais conseguiram parar, né? Tem a cocaína, que também causa uma dependência muito forte. E tem as drogas sintéticas, né? Que é o LSD,
que é a bala, né, que o pessoal fala que são os medicamentos, né, que são as drogas sintéticas. São o que a gente mais vê no nosso dia a dia lá na clínica. Levando em consideração que normalmente não se usa só um tipo. A gente atende pessoas que são dependentes de uma ou mais drogas. Que nem você lá, a questão dos medicamentos com a bebida. Com a bebida, né? Aí já sempre vem acompanhado. E aí uma normalmente potencializa a vem. outra e já vai. Exatamente. Anabela, gostaríamos também que você assinasse o nosso quadro de ouro. É o quadro onde os nossos participantes. E você já vai lá, comentem nesse vídeo o que você acha de mais interessante e também trazendo para nós a sua história de vida. Já comentem lá também o que você já passou, o que passou com algum parente, isso é muito importante para nós. E Anabela, gostaria também de te presentear com um livro meu, Guerra Obscura, O Nascimento dos Escolhidos. Obrigada. Verei com o maior prazer. Anabela, e gostaria também, assim, você mandasse um beijo para sua família, suas filhas, para quem você quer agradecer. Minha família foi fundamental para mim, né? Minhas filhas foram a minha força, né, para estar superando isso. Então, assim, elas sabem que eu amo elas acima de tudo. O Lucas também foi a pessoa que mais me apoiou nesse processo. Nós não estamos juntos como casal, mas continuamos juntos como grandes amigos e pais. Isso que é muito importante, né, Anabela? Muito. Eu gosto muito das pessoas que trabalham essa visão. Isso. É a visão realmente de família em tom universal, em tom de espiritualidade, né? Não, naquela... e pra gente, pra mim e pro Lucas, a nossa família vai ser sempre prioridade, a gente nunca vai deixar de estar junto, por causa das meninas. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, foram pessoas, assim, fundamentais, então, assim, eu queria mandar um beijo para todo mundo, dizer que eu amo eles demais e falar, gente, que sem família a gente não consegue nada na vida. Família é realmente o alicerce, é o que a gente precisa. Além de Deus. Eu te falo, Douglas, que levando um pouco para o outro lado, se não fosse pelo meu lado espiritual, se não fosse pela espiritualidade, eu não teria passado por isso. E na dependência química, a gente fala e nos cursos a gente aprende que a adicção é uma doença 90% espiritual, 10% física, 10% as outras causas, mas 90% espiritual. Porque você vê algumas famílias em si, tem muita gente que fala assim, bebe porque, né, tem a questão puxou pro pai. Não, peraí, tem uma afinidade. Porque pode ser um outro filho que não tem nada a ver. Sim. Então você vê que é uma afinidade muito espiritual, porque parece que desde a infância. Sim. A criança já tem aquela tendência. E isso tem que ser trabalhado desde cedo. Tem que ser trabalhado. Não é aquela coisa de oferecer, aqui, filho, bebe um pouquinho aqui, ó, só molhar a boca. E tinha muita gente que passava assim e molhava na boca, brincando com bebida. E talvez não sabe que está ali despertando algo bem maior, né? Maior. Algo adormecido e que a gente coloca para fora, assim, né? Isso daí, Anabela também, você falou na questão de família. Vocês de casa que queiram ter um filho, coloquem o nome de filho de Douglas Marcos. É a campanha Seu Filho com o nome Douglas Marcos. Como consiste a campanha? Você grávida de qualquer lugar do Brasil, do mundo ou fora do mundo, coloca o nome do seu filho de Douglas Marcos. E ele vai brilhar no mundo e vai... Tudo, né, Anabela? Eu acredito que sim. Não vou discutir, não. Concordo. Anabela, muito obrigado por ter brilhado. Eu que agradeço. No show. E é uma coisa assim, é bom, porque vendo a sua história de superação, isso vai dar força para várias pessoas que estejam em casa. Eu espero que sim. Porque é vendo realmente assim, né? Não, ela é capaz, eu também sou capaz. E isso que vocês trabalham muito lá na clínica também, sim, né? Exatamente. É uma questão do ajudar. É dando que recebemos, é ajudando que somos ajudados e ali unindo forças. Exatamente né? isso. E é o que eu estou tentando fazer. Eu fui ajudada e hoje eu me sinto na obrigação de ajudar também. Foi por isso que eu quis continuar nessa área. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E você, girante do mundo, um agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem esse mundo girar e acontecer, ao Wikibio Idiomas e a Casa Bonita Material de Construções. E para você
que queira curtir e continuar ainda girando este mundo, tem um vídeo aqui do lado. Até o próximo Fantástico Mundo de Douglas. Gira o mundo.